Pleno News conversa agora aqui com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador, muito obrigada pela entrevista. Um assunto que mais preocupa e interessa atualmente o cidadão do Rio de Janeiro provavelmente é a segurança pública. E falando especificamente da DPF 635, que restringe, né, a ação policial nas favelas, eu queria que o senhor contasse para o nosso público como que o governo do estado tem agido em meio a essas restrições. Olha, realmente a DPF vem causando prejuízo grande ao trabalho das polícias dentro das comunidades. O nosso problema não é ser fiscalizado, o nosso problema não é ter organização. Isso é importante, essa parte, quanto mais a gente trouxer transparência, organização, é melhor para as operações. O que é uma situação muito complicada é essa nova ideia de extraordinariedade, ou seja, tem que acontecer algo extraordinário para a polícia entrar. Isso faz com que as pessoas que vivem em comunidade não tenham direito a uma polícia ostensiva, como pessoas em áreas mais nobres da cidade têm esse direito. Então isso faz com que haja um poder territorial dessas associações criminosas e eles passem a dominar, serem donos daquela localidade. E isso é muito ruim para a segurança pública, porque torna eles praticamente imbatíveis naquelas regiões. Então a gente tem lutado muito com os outros ministros. Teve o primeiro julgamento, começou o julgamento semana passada, apesar de ter sido um voto ruim do relator, as interferências dos outros ministros foram muito boas para o Rio de Janeiro e a gente está muito confiante em ou ter um acordo que faça com que a gente possa fazer o trabalho completo da segurança pública ou até mesmo que tenha a rejeição dessa DPF. Um acordo em relação ao Supremo Tribunal Federal? Exatamente, o acordo na corte. E na esfera federal, o senhor vê que o Rio de Janeiro se encontra isolado em termos de segurança pública? Eu acho que é o seguinte, às vezes a sensação que dá é que não tem uma prioridade naquilo que é importante, e não é só para o Rio de Janeiro. Quando você fala em trabalho de controle de fronteiras, que é o que eu venho criticando muito, ele é para o Brasil inteiro. Quando você fala na questão de lavagem de dinheiro, e o governo federal, que tem o COAF, que tem a Receita Federal, que tem o Ministério da Economia, ele tem todos os instrumentos para fazer o que a gente chama de follow the money, né, que é seguir o dinheiro. E isso hoje é fundamental, porque o crime passou a ser um business, passou a ser um negócio. A gente vê aí essas instituições criminosas começando a ser dono de postos de gasolina, de fábrica de gelo, de empresas de internet, movimentando. A operação da semana passada mostrou uma movimentação de 34 bilhões de reais. Então, se a gente não combater essa lavagem de dinheiro, cada dia mais a gente vai ter mais armas entrando aqui, mais drogas entrando aqui e a população cada dia mais refém desses criminosos. Agora, governador, sobre o roubo de carros, tem assustado os moradores. Num período muito curto este ano, em 4 dias, foram roubados mais de 800 veículos. No ano passado foram mais de 30 mil veículos roubados no Rio de Janeiro. O governo está se movimentando de que maneira para sanar mais esse problema? Semana passada foi uma coisa atípica, foi uma reação deles a tudo aquilo que a gente vem fazendo. Tinha tido uma operação naquela semana, onde a gente descobriu essa questão da lavagem de dinheiro, prendeu parente de criminoso, chamou outros, então foi claramente uma retaliação. A questão do número de veículos, a gente tem que ver que no ano de 18, 19, antes da pandemia, esse número era de 5 mil por mês. E agora que chegou a 3 e pouco. Então, às vezes a gente, quando melhora tanto, que a gente esquece que melhorou. Então já há uma melhora significativa, sobretudo nos anos de 22 e 23. Foram anos históricos de números baixos. Muitas vezes o pessoal não divulga tanto isso, mas é só olhar lá nos dados
do Instituto de Segurança Pública, e o que a gente está trabalhando hoje é para que isso volte a baixar e a gente continue batendo recorde de número positivo. Agora, só para finalizar, governador, o senhor na semana passada foi criticado pelo presidente Lula por não ter comparecido à inauguração da emergência do Hospital de Bom Sucesso. Ele disse que foi por causa de diferenças de partidos. Qual foi o motivo da sua ausência? Em primeiro lugar, que ele falou comigo de manhã e não me convidou. Acho que foi simplesmente uma questão de agenda. Todos sabem que eu estava em Brasília para a questão do Propag. Ele me ligou de manhã para saber que estava tendo uma operação naquele lugar, para saber que se podia, e mesmo eu disse que podia. Então não tem diferença nenhuma. Eu sempre fui nos eventos. Na verdade, às vezes eles que não me convidam, como não me convidaram para o G20 por questões políticas. Acho que o presidente está muito mal cercado e deixando de lado coisas importantes.